A vida de santidade começa com o conhecimento de Deus. Muitas pessoas, quando tratam de santidade, quando tratam sobre o desafio de vencer o pecado, costumam abordar essa questão a partir de medidas mais práticas, pensando em hábitos que eu devo ter, que eu devo deixar de ter, quais são as atitudes práticas que eu devo tomar para fugir das tentações, para evitar o pecado a qualquer custo. Seria a ideia do alcoólatra, que se você então tem um problema com o alcoolismo, então não entre no bar. Faz sentido, faz sentido. E de fato, se você é um alcoólatra, você não deve entrar no bar. Mas será que só não entrar no bar vai resolver o seu problema com o alcoolismo? Afinal de contas, é só no bar que você é tentado com o álcool? Ou você vai ter que deixar também de ir ao mercado, de ir à padaria, de ir à pizzaria, porque em todo lugar tem alguém servindo álcool, tem alguém oferecendo para que você compre, você pode receber essa oferta por amigos, praticamente em qualquer lugar você vai encontrar uma fonte de tentação. Não é só deixar de ir no bar, não é só deixar de ir nesse lugar, é preciso que haja um tratamento mais profundo, é preciso que haja um tratamento do coração, dos impulsos, porque se você apenas corre atrás de medidas limitantes, uma hora você vai cair. Se esse seu coração, se esse seu impulso não for tratado, uma hora você vai ceder. Não é tão simples assim como não frequentar um ou outro lugar. Se você tem um problema com pornografia, eu posso te dar alguns conselhos. Olha, cuidado com esse seu celular, com o seu computador. Se você tem um computador, um celular que está ali na sua mão e você entra para o seu quarto à noite sozinho, sem que ninguém esteja ali, você tem acesso à internet, você se coloca numa situação de solidão onde você possa acessar conteúdos impróprios, isso não vai te ajudar nessa luta contra esse hábito tão ruim. Então, talvez medidas que você possa tentar tomar: tira esse seu computador do quarto, não entre para, não se coloque numa situação de isolamento com o seu dispositivo, onde você seja tentado a ceder aos seus impulsos. Então tente fazer isso em lugares mais públicos. Você pode fazer algumas coisas? Sim, pode. Vão te ajudar? Podem te ajudar sim, mas isso não vai tratar do seu coração. E convenhamos, você não peca só quando está acessando esses conteúdos, você tem pecado também quando você fica olhando para as mulheres passando na rua e desejando mulheres que você não deveria desejar. Você precisa tratar o seu coração. Você precisa tratar o pecado que te assedia por dentro, na alma, não só as medidas práticas que você possa tomar para se impedir, para coibir você mesmo de exercer essa ou aquela ação que é pecaminosa. Entende o que eu estou tentando te dizer? Falar sobre santidade, falar sobre pecado, é sim e também tratar de medidas práticas para evitar se colocar diante da tentação. Tudo bem. Mas uma vida de fato de santidade, ela parte e ela sempre irá partir do conhecimento de Deus. E é isso que eu quero convidar você a entender e a refletir a partir dessa nossa leitura de hoje. A vida de santidade se manifesta na sua vida a partir do momento em que você se envolve e busca cada vez mais conhecer ao Senhor. É essa proximidade com Deus, é o relacionamento com o Senhor que te fará cada vez mais capaz de resistir e de não se interessar mais por aquilo, por essas ações pecaminosas que hoje tanto te assediam, que hoje você tem tanta dificuldade de lidar. Não é se privando de tudo que você vai resistir ao pecado, porque você pode cortar muita coisa, mas uma hora você vai ceder em algum outro aspecto. É se enchendo de Deus e buscando ao Senhor com toda a sua força, buscando conhecer e se relacionar com o Senhor, que você de fato estará fortalecido para resistir, e com o tempo você nem se lembrará mais e nem terá mais esses impulsos pecaminosos que você tem hoje, porque a alegria do Senhor, o relacionamento com o Senhor, o conhecimento do Senhor te tornará tão pleno de alegria, de realização, que esse pecado que hoje te traz esse preenchimento desse vazio no coração já não será mais necessário, já não será mais algo atrativo como é hoje. Hoje nós começamos a leitura do profeta Oséias. Lemos os capítulos 1 ao capítulo 4. O texto do profeta Oséias, começamos então esse grupo dos profetas menores.
O texto do profeta Oséias nos chama a atenção por alguns aspectos. Talvez a questão mais chamativa do livro de Oséias seja o fato de que ele se casa com uma mulher que se envolve com prostituição, e o Senhor usa dessa situação da vida de Oséias, desse caso em que Oséias estava casado a uma mulher infiel, para retratar e para fazer uma analogia ao fato de que Israel havia se prostituído ao se envolver com a idolatria, ao se envolver com outros deuses. Israel agiu como essa mulher infiel, como essa mulher que se prostituiu com outros homens. Assim Israel vinha se prostituindo com essas outras divindades e abandonando o seu relacionamento com o Senhor. Basicamente nós vamos ter esse retrato nos capítulos 1 ao capítulo 3. Então a maior parte da nossa leitura de hoje trata sobre essa questão. Vale a gente ressaltar que o profeta Oséias ele tem o seu ministério ali por volta do século 8 a.C., então anda ali 750 mais ou menos antes de Cristo, portanto antes de Samaria cair, então antes do reino do norte ser tomado e ser levado para o exílio. Então, Oséias profetiza, inicialmente ele profetiza no reino do norte, ele é profeta nesse contexto do reino do norte, trazendo a palavra do Senhor de alerta e de condenação por conta da idolatria, por conta da promiscuidade do povo, da nação de Israel, que havia abandonado o Senhor. Nós temos no primeiro versículo essa situação no tempo, né? Ele profetiza durante os reinados, né? No reino de Judá, o reino do sul, reinava Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, a gente vê então que é um longo período, e no reino de Israel, durante o reinado de Jeroboão. Oséias provavelmente tem um tempo ali de profecia que deve dar um período ali de uns 30 anos, então é um longo período onde ele é usado como o Senhor, como profeta, para essa nação que havia se corrompido de forma tão profunda. O texto vai nos dizer, então, começa dizendo, quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe, vai e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Esse talvez seja um dos textos, um dos trechos que mais gera discussão, que mais talvez tenha te gerado confusão ao ler o texto. Pastor, como assim? Deus mandou que Oséias se casasse com uma prostituta? Ele deliberadamente diz para Oséias que ele deveria se casar com uma prostituta? Como é que isso funciona? Isso não seria contra os próprios ensinamentos do Senhor? Ele não está falando sobre a promiscuidade do povo e vai mandar ele se casar com uma prostituta? Esse aspecto, e em especial essa questão, é algo que os estudiosos vão divergir nas suas interpretações. Alguns vão entender, alguns vão argumentar que isso seja algo mais alegórico, mas tem pouquíssima probabilidade de que esse seja o sentido, porque os detalhes são muito grandes para que isso de fato não tenha acontecido, a ênfase é muito grande nesse aspecto para que isso não tenha acontecido. Outros entendem que sim, que seria uma questão de que o Senhor teria dito a ele teria se casado com uma mulher que já exercesse, que já tivesse uma atividade de prostituição, fosse ela cultual, fosse ela que era uma questão comum em Israel naquele tempo, inclusive boa parte dessa condenação é porque Israel havia se envolvido com os cultos a Baal, que tinham onde havia muita prostituição cultual, por exemplo. Então, um grupo de estudiosos interpreta por essa direção, mas também existe uma boa probabilidade, e que talvez faça um pouco mais de sentido nesse contexto maior, e que seja de que Oséias se casou com uma mulher, e depois, no momento futuro, no momento posterior, essa mulher teria se envolvido, teria se prostituído, teria sido infiel para com Oséias, se envolvido com a prostituição. E não teria sido, o Senhor necessariamente teria dito para ele se casar com ela quando ela já era prostituta, mas isso teria sido algo que aconteceu depois. Seja como for, e todas essas interpretações aqui, e essas linhas interpretativas vão entrar num campo de algum nível de especulação, eu não quero me ater a isso e nem firmar a questão aqui agora.
Independente disso, o que nós vamos ver é que nós temos então o profeta do Senhor que se envolve, né, que se casa com uma mulher, e essa mulher passa então a exercer, a viver uma vida de infidelidade. Infidelidade essa a ponto dela ser colocada para fora de casa, ela sai de casa, ela chega a se fazer escrava. Provavelmente nessa vida de promiscuidade ela tenha se vendido como escravo, porque depois, mais à frente no capítulo 3, a gente vê que Oséias vai ter que resgatá-la, vai ter que comprá-la de volta. E então ela entra numa vida de depravação, numa vida de prostituição, de promiscuidade, de infidelidade, e o Senhor usa essa situação como ilustração para o que Israel vinha fazendo com ele, quando o abandonou, quando se envolveu com outros deuses e se entregou a outras divindades. O Senhor vai usar essa ilustração, né? Olha, como essa mulher foi ingrata, como ela agiu assim, como ela não reconheceu que tudo que tinha vinha do seu marido, assim Israel fez com relação a mim. Tudo que eu dei a Israel, eles entregaram a outros deuses, entregaram e dedicaram a Baal e aos seus outros deuses, não percebendo que tudo que tinham vinha de mim. O Senhor então apresenta essa palavra de condenação, diz que esse povo não será mais o seu povo, que esse povo será castigado, mas eventualmente o Senhor os receberá de volta. Esse povo será depois restaurado, será trazido de novo à sua presença, e ordena então a Oséias para que faça isso, para que Oséias também tomasse sua esposa de volta. No capítulo 3 nós temos Oséias então indo e resgatando a sua esposa, comprando de volta essa esposa, trazendo para sua casa, restaurando ela, como o Senhor faria com Israel posteriormente. No futuro, traria de novo esse povo, restituiria uma nação que seria de fato o seu povo. E aqui o Senhor está fazendo menção ao fato de que depois do exílio o povo voltaria. Nós já conhecemos a história, a gente já sabe então do que vai acontecer. Mas no capítulo 4 nós temos então palavras de acusação do Senhor contra Israel. O Senhor vai dizer que, ouça, né, ó Israel, as palavras do Senhor. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem, matam, roubam, cometem adultério, a violência por toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso a sua terra está de luto e todos desfalecem, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar estão desaparecendo. Israel sofre, está sofrendo e vai sofrer ainda muito mais, porque se afastou do Senhor, porque não conhece o Senhor. E esse é um detalhe interessante que eu quero chamar a sua atenção e vincular isso então com a nossa reflexão de hoje. Logo no versículo 1 ele diz: não há fidelidade nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Esse povo se afastou do Senhor, foi infiel com o Senhor, porque não conhece ao Senhor, não conhecia ao Senhor. E não conhecia também, e boa parte disso em função do fato de que suas próprias lideranças, as lideranças de Israel, abandonaram e não quiseram conhecer o Senhor. No verso 6 em diante, o texto vai dizer assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. E eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam e por isso se alegram quando o povo peca. Saltando para o verso de número 14, a segunda parte do verso 14, ele diz: ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Esse povo sem entendimento, esse povo que não conhecia ao Senhor, se entrega a uma vida de promiscuidade, de idolatria, de violência e a todo tipo de pecado, porque não conhecia ao seu Deus. Não conhecia ao Deus da aliança que foi firmada com esse povo há tanto tempo, depois de tantos séculos, se afastando, se distanciando do Senhor. Agora nem mais os sacerdotes, que se diziam sacerdotes do Senhor, tinham interesse em conhecê-lo, queriam conhecê-lo, quanto mais ensinar e fazer com que o povo conhecesse ao Senhor. Não é à toa que o povo se perdeu de forma tão absurda, de forma tão triste, porque não conheciam mais o seu Deus. E por 3 ou 4 vezes o texto adverte sobre a falta de conhecimento do povo em relação ao Senhor. Por isso, eu convido você a que reflita sobre isso.
É muito fácil a gente olhar nessas circunstâncias, olhar para esse povo, olha como a nação de Israel foi perversa, olha que coisa terrível, como eles foram maus, como eles puderam ser assim, infiéis com o Senhor. Mas quantas vezes você agiu com infidelidade em relação ao Senhor? Quantas vezes você já se entregou ao pecado? Quantas vezes você já se entregou à idolatria? Que isso, pastor? Eu nunca. Talvez não, talvez você não tenha se curvado diante de uma imagem de um santo, mas quantas vezes você já colocou outras coisas, outras pessoas, outros desejos, a si mesmo, acima do Senhor? E tenha se esquecido, como Israel havia se esquecido, de que tudo que você tem, de que tudo que você é, foi o Senhor quem te deu. Quantas vezes nós já fomos infiéis? Porque nos esquecemos do Senhor, ou porque não o conhecíamos o suficiente. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais firme você fica na sua aliança com Ele, e menos vontade você tem de conhecer a qualquer outro Senhor sobre a sua vida, porque esse Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus revelado nas Escrituras, Ele é suficiente, Ele é o bastante, Ele nos ama, Ele cuida de nós, e Ele há de continuar cuidando e amando esse povo na medida em que formos fiéis a Ele. Pare de abordar a vida de santidade simplesmente pela perspectiva material de onde você deve ir, do que você deve fazer, os comportamentos que você pode ou não pode ter. Entenda que o que vai de fato te ajudar a assumir uma postura de santidade na sua vida é conhecer profundamente e verdadeiramente ao Senhor. Não faça como os sacerdotes de Israel, como o povo de Israel, que não quiseram conhecer ao Senhor e por não o conhecerem, se perderam e acabaram perdendo as grandes alegrias que estavam reservadas para esse povo na aliança com o Senhor. Conheça Deus, busque ao Senhor, se envolva, se dedique a conhecer, a ler as Escrituras e a conhecer profundamente o Senhor, certamente. Isso será muito mais útil para te ajudar numa vida de santidade do que qualquer outra estratégia, qualquer outro macete que alguém possa compartilhar com você. Deus abençoe você. Uma vida de santidade, uma vida de pureza para todos nós, conhecendo cada vez mais o nosso Senhor. Volta amanhã, a gente segue lendo o livro do profeta Oséias, extraindo lições a partir da nossa leitura. Eu te encontro aqui então amanhã. Compartilha esse vídeo com alguém, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar que possa ser abençoado por essa reflexão. Deus te abençoe.